Sejam muito bem-vindos a FalconCast, um podcast do Grupo Falcon, onde o nosso objetivo é falar de toda a parte de vendas, empreendedorismo, mas também de falar a respeito do 360 da vida do empresário. Hoje eu estou aqui com um amigo, uma pessoa que eu admiro demais, que eu tive a honra de chamar pro primeiro episódio, Alcir Guimarães, meu amigo. Valeu, meu amigo. Para mim é um prazer. É sempre muito bom estar com você e também poder compartilhar um pouco da história, compartilhar um pouco como é que foi pra gente, poder, de certa forma, ajudar também as pessoas. Que maneiro, é top. Que maneiro. Bora. Aqui, o nosso objetivo é falar literalmente do 360, né? A gente vai pegar... Você é um cara que o seu 360 é bem muito grande, extenso, né? Então a gente vai tentar, obviamente, otimizar um pouco, né? Mas quero primeiro saber um pouquinho quem é o Alcir, eu sei que você é escritor, empresário, pai, marido, pastor, tudo isso aí que você faz. Marido, pai, pastor, empresário, tá bom. Escritor, palestrante. Escritor, Então, Alcir, na verdade, assim, às vezes até eu, para tentar sintetizar, é difícil. Até porque muita coisa do que eu vivo hoje, eu falo isso abertamente, nunca foi sonhado. Eu nunca tive grande planejamento, me tornar um grande empresário e tal. Meu sonho, de fato, era ter a minha família, ser pai e ser pastor. Era o meu sonho lá atrás, eu falo isso às vezes lá na igreja, que nunca me pensei em me tornar um grande empresário ou relevante. Mas era ser missionário nas tribos indígenas. Então, por isso, talvez eu lide bem com a questão pessoal, porque nunca foi prioridade para mim conquistar muitas coisas e tal. Então, por isso que para mim nunca eu permito que essas coisas às vezes tomem lugar no meu coração ou, na verdade, mude prioridades que nunca devem ser mudadas. Bacana, bacana. Cara, uma das coisas que eu mais admiro assim no backstage do Alcir, né, que eu tive privilégio em alguns momentos no CRI, que a gente caminhou junto, foi quando a gente se aproximou de certa forma. Na Focus, né, que a gente ficou um período ali também juntos, é que eu sempre vi você como um líder muito bem posicionado. Né? Eu tive, por exemplo, o privilégio de ver bastidores de você com a Gabi, né, trocando ideia, rindo, brincando, com, enfim, colaboradores, com liderados. E eu acho isso, sempre admirei muito. E muitas das vezes eu ficava me questionando, falei, cara, como que você consegue administrar tudo, né? Tem um lifestyle maneiro, tem a família, pô, incrível, relacionamento com seus filhos, pô, sensacional. Você tem alguma dica que você pode dar em relação a administrar tudo então, assim em isso volta de um homem? normalmente me perguntam. É muito comum realmente ter essa pergunta. Acho que assim, não há uma fórmula de bolo, não há talvez uma receita de bolo nessa resposta. O que eu penso assim, Thiago, eu sei prioritariamente o que eu quero para a minha vida. Então, é impossível você conseguir crescer, primeiro, se você não tiver, e não se perder, se você não tiver clareza de prioridade na sua vida. Então, assim, acho que o primeiro ponto é esse, você saber o que de fato te traz mais prazer, o que de fato é para você pensar no que vale a pena da vida realmente. Então, assim, isso para mim é muito claro. E aí, nesse sentido, ao passo que você começa a crescer realmente, você entender que você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Então, é você entender que para que você consiga chegar de forma mais saudável, necessariamente passa por você formar um bom time. Sim. Então, nesse sentido, pessoas de sucesso, normalmente, lidar com pessoas, entender a dor, a necessidade, a expectativa de pessoas, sempre faz parte. E isso não é uma verdade só para fora, só para os clientes. Eu vou focar na necessidade do cliente, no foco do cliente. Mas você tem o seu cliente interno também, que é a sua equipe. Sim. Então, quando isso faz parte e é uma verdade para você, te dá uma autonomia maior para crescer de forma saudável, mas, ao mesmo tempo, saber não se tornar escravo do negócio. Então, assim, não acho que uma receita de bolo pronta, sabe? Mas eu penso que é você saber conciliar e organizar a sua vida, porque se você... Assim, as pessoas me perguntam como é que eu consigo organizar minha vida. Se você não organiza a sua vida pelas prioridades que você tem,
as necessidades vão consumir o teu tempo. Sim. Então, cara, para mim é muito fácil entender o que é prioridade. Ok, dito isso, tá, dentro dessas prioridades agora, como que eu faço para organizar minha vida? E aí, ok, tendo pessoas que consigam fazer isso funcionar com você, de acordo com as prioridades, organizando isso, você consegue cumprir grande parte das suas necessidades. E, ao mesmo tempo, se perdoar, Thiago, acho que isso é um ponto muito importante, se perdoar, porque vai ter coisas que você vai falhar. E aí, nesse sentido, entendendo que você falhar, como que eu faço, de fato, para poder ver onde eu errei e aí fazer de forma diferente, pensar de forma diferente, refazendo aquilo que você errou, mas se perdoando, que assim, você não é perfeito, mas tentar ao máximo seguir um cronograma do que você organizou. Porque, de novo, se você não organiza e não monta a sua agenda pelas suas prioridades, as necessidades vão suprir o seu tempo. Logo, quem corre atrás da necessidade o tempo todo, dificilmente vai conseguir pensar de forma estratégica, entendeu? Então, para mim, isso sempre deu muito certo. E com a igreja agora, então, fazer um ano agora que a gente assumiu a igreja, de novo, você saber quais são as minhas prioridades agora com a igreja. Sim. Então, ok, mesma coisa. Assim, eu acredito que tem muita gente, talvez, nesse momento, que está numa estação um pouco mais desequilibrada, né? Eu já ouvi falar muito que existe um período realmente que o desequilíbrio talvez seja normal, né, em relação a tudo, a conquistas, a sonhos de família, sonhos pessoais. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo, hoje, nós como homens, né, a partir do momento que a gente casa com cristãos, a gente tem os nossos sonhos, tem os sonhos da nossa esposa. Como que você consegue administrar, talvez, ou então qual conselho você possa dar para quem está com a vida um pouco desequilibrada, né, que possa tentar ajustar? Assim, Tiagão, eu acho isso é uma excelente pergunta. Excelente, muito boa. Eu penso que assim, você tem que entender o momento que você está na vida. Lógico que assim, é fácil olhar talvez a minha vida na minha realidade hoje sem olhar de fato a correria que foi um dia desorganizada mesmo. Sim. Por isso que assim, achei importante essa pergunta para não acharem que sempre foi essa organização, que nem é tão organizada assim também. Como as pessoas às vezes pensam, mas ok. Mas assim, eu acho importante essa tua pergunta para, de fato, você entender o seu momento. Se você está num momento onde a empresa está num crescimento, está no início, você vai precisar se dedicar mais realmente. Mas o que eu acho interessante nesse momento é assim, isso ser alinhado com a família, ser alinhado com a esposa, com os filhos. Tem momentos que até eu também, seja com a igreja, seja com a Focus, seja com os meus negócios de forma geral, o bicho pega, aperta o tempo. Então, assim, deixar claro com a Gabriela, a gente conversa muito sobre isso realmente, como tenho também, por exemplo, para ela. A agenda da Gabriela também é uma loucura. Então, é a gente tentar se adaptar a isso. Mas você entender o seu momento é muito importante para que você consiga se organizar e entender que nessa organização você não se iludir que não precisa dedicar um pouco mais de tempo. Sim. Uma vez que você entende o seu momento, eu acho que é importante para que você saiba que nesse momento eu preciso sim gerar essa organização, uma certa desorganização que é o crescimento, e depois você vai ajustando. Mas em todo tempo, Thiago, assim, eu acho que é muito importante você saber, de novo, nas prioridades, saber onde se encaixa nessa loucura toda, o que é mais importante para você, que seja a família, a esposa, os filhos, o tempo para Deus, principalmente. E tempo para Deus é uma coisa, tempo para a igreja é outra coisa. Sim. Então, assim, você entendendo o seu momento e as demandas desse momento vão te ajudar muito para que você consiga organizar melhor as demandas que você possui, entendeu? Maneiro. Até falando um pouco da parte de família ainda, uma das coisas que eu admiro muito, meu sonho é ser pai em breve. Minha esposa está ali no backstage, em breve vem, em nome de Jesus. Meu sonho, sempre foi e continua sendo, né? E uma das coisas que eu admiro muito, em você, na sua família, é o seu relacionamento com seus filhos. Eu acho os moleques são muito engraçados, figuraça. E uma coisa que eu acho muito bacana é a mentalidade que eles têm hoje, né, na parte financeira.
Tipo, eu vejo lá os stories, eles vendendo presente que ganhou para arrecadar dinheiro, para investir. Deu uma dor de cabeça, Gabriela. Nossa, imagina. E, pô, eu acho maneiríssimo porque, modéstia à parte, a realidade, eles não precisam, né? Vocês têm uma vida saudável em relação a isso, mas eles têm uma mentalidade meio que blindada. E qual conselho que você pode dar, assim, para futuros pais? Sim, a questão de filho, para mim, é uma verdade, porque, assim, eu falo que se tem uma das coisas que eu nasci nessa vida é para ser pai. Eu amo ser pai, eu acho que... eu acho que, assim, de fato, sempre foi o que mexeu muito comigo. E eu acho que na vida, cara, aquilo que a gente fala mais do que aquilo que a gente diz. Então, cara, as crianças sempre foram muito agarradas comigo. Isso sempre foi uma verdade muito tácita entre a gente. E engraçado que, assim, eu sei separar bem, eu deixo isso claro para eles, que, assim, eu não sou amiguinho deles, eu sou amigo deles. A gente sabe manter essa relação, e eu sei, eles sabem muito bem, que eu sei deixar isso muito claro para eles também. Então, para mim, a questão de ser pai é maravilhoso. E aí, nesse contexto, porque eu falei a questão de aquilo que a gente fala muito mais do que aquilo que a gente fica o tempo todo falando, tentando ensinar para os filhos. Quando eles olham para o pai deles e assim vê que, por mais que seja difícil, não é fácil, eles são prioridades para mim, eles vão entender que o trabalho não toma o lugar deles, a igreja não toma o lugar deles, e isso é uma verdade. O que, se eu puder, de alguma forma, contribuir na vida de alguns pais que são empresários que estão ouvindo, é que os seus filhos vão se espelhar em você o tempo todo. E muito mais do que aquilo que a gente fala, eles são como uma esponja. Eles absorvem realmente aquilo que você diz por trás de suas atitudes. Então, tudo que você passa a ensinar através do exemplo, você tem um impacto muito maior. E a questão financeira é um exemplo disso. Por mais que, graças a Deus, eles tenham uma realidade que pode ser um pouco diferente de uma maioria, isso não muda em nada do que eles são. Sim. Isso eu deixo muito claro para eles e para qualquer um. Pelo contrário, o fato deles terem algumas possibilidades a mais do que talvez uma boa parte de algumas pessoas não faz eles melhor em nada. Muito pelo contrário, aumenta a responsabilidade em querer manter isso até para poder contribuir no futuro para a vida de outras pessoas também. Legal. Meus filhos não têm mesada. Eu acho que assim, mesada você acostuma o cara a ser funcionário. Mesada você acostuma o cara, se eu produzir ou se eu não produzir, eu tenho aquele valor ali no mês. Eu tento criar com eles algumas metas. Eles sabem das metas deles. Eu alinhei, inclusive, esse final de semana uma com eles, já pensando no final de ano. Que se eles passarem... Eles têm metas lá do dinheiro que eles juntam. Eu alinhei, fiz um bônus para eles esse final de semana, nesse final de semana, inclusive. Lancei um bônus para eles, um pitch de venda. Se eles passarem tudo no colégio, mantendo o comportamento que eles mantêm hoje, e conseguir chegar a cada um a X valor do que eu combinei com eles aplicado na pessoa física deles, eu dou 50% do que tiver aplicado. Vamos supor, hipoteticamente, sem falar em números, vamos supor que o Luquinhas, de 10 anos, tem uma meta de chegar, um exemplo, tá, aos R$8.000 dele aplicado, que eles têm aplicação na renda fixa. Se ele chegar aos 8.000, vamos supor que ele tenha 6 hoje. Se ele conseguir bater os 8, com tudo que eles têm durante o ano, presente de aniversário, dinheirinho por semana, que se eles baterem alguns comportamentos lá, eles passam a ter também. Se eles baterem, por exemplo, que ele tenha 6, se ele bater os 8, eu boto mais 4. Maneiro. Eu boto 50% a partir dos 8 de tudo que eles conseguirem. Muito maneiro. Entende? Então, assim, eu acho que é você começar a trabalhar essa mentalidade neles para que eles não olhem o dinheiro apenas como um fim de como um meio de consumo, um meio de sobrevivência. Eu acho que quem vê o dinheiro como meio de sobrevivência sempre vai só sobreviver. Então, eu tento trabalhar na mentalidade dos meus filhos que dinheiro é muito mais do que um meio de sobrevivência. O dinheiro é um caminho de possibilidades, não é um fim em si só. Possibilidade tanto de prosperidade, possibilidade tanto de enriquecimento,
com possibilidade também de mudar a vida de pessoas, de influenciar positivamente a vida de pessoas. Muito maneiro. Então, acho que assim, é isso que meu pai trouxe um pouco para mim também, tentou trazer um pouco para mim, dentro das limitações dele, e é o que eu tento particularmente trazer para a mentalidade dos meus filhos. Seu pai foi uma grande referência para você, né? Nessa parte. Como ser humano, sim. Como ser humano, meu pai foi uma das maiores, se não a maior referência de integridade, de caráter que eu tive. Muito legal. Muito, muito. Nossa, meu pai era um cara muito correto. Tinha uns defeitos dele, como qualquer ser humano tem, mas como ser humano, meu pai foi um cara espetacular. Maneiro. Falando um pouco de business agora, mas antes de falar, se você é empresário e quer franquear a sua empresa, né, que é um suporte em toda essa parte de franquias e tudo mais, otimizar o tempo e escalar o seu negócio, eu tenho a Go Franchise para te indicar. A Go Franchise ela é uma empresa especializada nisso aqui de Niterói, e se você quiser saber mais a respeito, é só entrar em contato com eles. Fala que veio através do podcast, que vocês não vão se arrepender. Voltando. Vamos lá. Cara, me conta um pouquinho, assim, como começou a sua vida assim no empreender? Quanto tempo eu tenho? Eu consigo contigo mesmo. Como consigo falar em 2 horas? É contigo mesmo. Mas assim, eu sei que você trabalhava com seu pai, né? E, enfim, como que surgiu a Focus? Se você puder falar um pouco... Tá, vou tentar resumir. Tá, se você puder falar um pouco de número, mas em relação a números de funcionários, colaboradores, parceiros, né? E assim, até falando de números, se puder falar assim, o número de pessoas que estão de volta do Alci. Porque eu sei também que, por exemplo, na igreja, nós temos várias pessoas, enfim, se você puder falar... Vamos lá, em relação à minha vida profissional... Eu até falei isso esses dias num outro podcast que me chamaram. Tudo começou com meu pai. Eu comecei com meu pai com 15 para 16 ou 16 anos. Porém, meu pai não foi uma grande referência como empresário para mim. Meu pai sempre foi uma grande referência como ser humano, como pai, também foi um excelente pai. Só que meu pai, ele era aquele contador à moda antiga e que, assim, por incrível que pareça, ainda existe um pouco hoje. Ele era escravo, primeiro, do negócio. Segundo, era escravo dos clientes. Terceiro, era escravo dele mesmo. Escravo do negócio, ou seja, não tem tempo para nada, vive enfurnado, vive totalmente agarrado na operação, que não consegue ter vida. Meu pai, literalmente, foi bastante isso. Segundo, era escravo de clientes. Eu faço o meu melhor para o cliente, de verdade. Assim, eu não meço esforços. Minha equipe sabe disso. Eu não meço esforço para fazer o melhor para o meu cliente. Porém, eu não sou escravo de cliente. Terceiro, escravo de si mesmo. O que é ser escravo de si mesmo? Nunca está bom, nunca está satisfeito, não se perdoa nas falhas, vive essa mentalidade de escassez, na verdade, com autossabotamento o tempo todo. Então, assim... E aí, nesse contexto, eu não quis continuar com meu pai. E assim, o escritório do meu pai de contabilidade era pequeno, eu não quis continuar com ele. E quando eu comecei a faculdade, eu comecei trabalhando com meu pai. Eu vi alguns amigos que trabalhavam em grandes multinacionais, falavam como é que era e tudo. Eu era muito novo na época, tinha acho que uns 17, 18 anos. E aí lá, na faculdade, eu falei, poxa, eu quero trabalhar numa empresa multinacional, quero conhecer como é que é a realidade de grandes empresas, como é que é a importância, porque eu sempre acreditei muito na profissão da contabilidade, eu amo finanças. Então, eu quero conhecer como é que existe isso, como é que acontece isso. E aí, estando na faculdade, como eu sempre fui muito dedicado a estudar e tudo, eu falo que eu sou muito mais esforçado do que inteligente, e é verdade, eu acho isso realmente. Um amigo me chamou ele trabalhava, ele era estagiário de uma empresa americana, e ele me chamou para estagiar lá. Conversei com meu pai, assim, que eu não queria continuar lá. Meu pai ficou até um pouco triste na época. E aí fui ser estagiário no The Bank of New York Mellon. Então, na Mellon eu fiquei... Era uma empresa americana, gigante. Na Mellon eu fiquei por uns 7, 8 anos. Porém, eu queria muito voltar para a contabilidade tradicional. Porque a Mellon era mercado financeiro. Então, fazia mais voltado para o mercado financeiro. Entendi. E para nós que somos contadores, sabe que é diferente. E aí eu tentei, fui muito aberto com eles na Mellon, tanto que eu tenho um bom relacionamento até hoje na Mellon com eles. É uma empresa sensacional. E aí eu queria voltar para a contabilidade normal, que é a comercial que a gente chama. E aí fui para o mercado de trabalho, aí aparece a Sojitsu, que é uma empresa japonesa, é uma trading japonesa no Brasil. Ela opera com vários mercados. Eu atuava mais na contabilidade dos fundos offshore da Mellon.
trabalhava mais com a parte de óleo e gás, que a Sojit tinha aqui no Rio de Janeiro, que era em parceria com a Chevron e com a Petrobras. Eu assumi a contabilidade da parte de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, na verdade, no nível Brasil. E aí, estando lá, uma rede de mercados aqui do Rio, que conhecia meu pai, a gente não sabe até hoje como é que de fato foi a questão de contato, me chamou para montar uma contabilidade interna para eles. E aí, estando lá, meu pai mesmo, na época, quando na rede de economia, me chamou para montar a contabilidade interna para eles. Meu pai mesmo ficou meio pé atrás. Meu pai era um cara muito medroso, tinha muito medo de arriscar. Entendi. Muito. Mentalidade mais antiga mesmo. Bem antiga, E aí, estando na rede de economia, aceitei o desafio, o desafio de internalizar a contabilidade para eles. E aí, estando lá na rede de economia, alguns amigos mais maduros do que eu falo que assim, não fui eu que de fato tive a ideia mirabolante de montar a Focus. Na verdade, eu ouvi conselho de amigos mais maduros, grandes fornecedores para o segmento do varejo, que vendo o trabalho que eu fazia lá, falavam para mim, pô, se monta uma contabilidade para supermercados, cara, isso não existe. Meu pai, de novo, foi meio que contra. Pô, você vai montar contabilidade, não deu certo para mim isso, vai passar por tudo de novo. Falei, pai, eu vou tentar. E aí comecei a Focus, juntei uma grana suficiente para, se a Focus não desse certo, por um período de 1 ano e meio, 2 anos, algo assim. E aí, graças a Deus, começo a Focus com 3 funcionários. Foi em que ano? 2013 eu monto a Focus. 2013 eu contrato alguns funcionários, começo a treinar, fecho alguns clientes. 2014 eu começo a operação da Focus com esses 3 funcionários. E hoje, 2024, quantos funcionários tem na Focus? Hoje são mais de 300. Nossa, que maneiro. Hoje o número todo, não sei mais, mas assim, em 2000... E assim, o início da Focus era, eu abria o escritório, eu fechava o escritório, eu fechava a balancete, apurava resultado, não tinha equipe comercial, eu mesmo que fazia toda a parte comercial da Focus, e no cliente. Mas qual era o grande diferencial? Por eu ter trabalhado cerca de 3 anos nessa rede de mercados, eu mapeei a dor deles estando lá dentro. Sim. Então, eu não mapeei a dor deles para aprender. Não, na verdade, fez para aprender somente para poder no futuro vender. Não tinha uma ideia de montar Focus. Então, a ideia de mapear a dor deles na parte financeira, tributária, da operação em si, de um supermercado que é muito pesado, era para ajudá-los estando lá dentro. Então, quando eu monto a Focus, eu vivi a realidade da dor do supermercadista. Então, eu trouxe para a Focus exatamente suprir essa dor deles. Sim. Com um viés muito mais moderno, pela minha experiência que eu tive de 11 anos em empresas multinacionais. Então, assim, resumindo, é mais ou menos da Focus. A importância de ficar atento e correr riscos, né? Porque foi um risco que você tomou, bateu no peito e assumiu, e hoje tem mais de 300 famílias sendo impactadas. Muito assim, maneiro. Thiago, é impossível você ter sucesso, se a gente puder trazer alguns conselhos, é impossível você ter sucesso sem correr riscos. Sim. E é impossível você ter sucesso se você não tiver suprindo a necessidade, a dor ou a expectativa de alguém. Normalmente, eu não gosto de generalizar, normalmente, ter sucesso está muito ligado a correr riscos, a suprir a necessidade, a dor ou a expectativa de alguém e ter um bom time com você que compre a tua ideia. Lógico que tem vários outros conselhos, mas para mim esses 3 balizam muito. Você ter clareza que você vai precisar correr alguns riscos e faz parte, ainda que você tente mitigar os riscos, mas saber que você vai correr alguns riscos e aí tentar mitigar para que esse risco gere o mínimo de impacto possível, mas vão ter riscos. Segundo, ter a clareza que você está suprindo realmente, isso tem que ser uma verdade, não pode ser algo bonito para poder... que eu brinco de fazer corte para o Instagram. Sim. Eu acho que tem que ser uma verdade. Sim. Eu acho que isso tem que estar nos teus olhos. Legal. A preocupação de suprir essa dor de alguém, a expectativa de alguém com aquilo que você é capaz de entregar. E terceiro, ter uma equipe louca igual a você que compra essa tua ideia. Maneiro.
Se a Focus existe hoje é porque tem um bando de gente louca que acreditou na ideia que nós poderíamos contribuir para a vida desses empresários. E, de fato, ontem, por exemplo, falar isso rapidinho. Tem gente lá desde o início? Todos, praticamente, os meus gestores são desde o início. Que maneiro. Todos entraram em 2014. Nossa. Todos. Na verdade, alguns deles, por exemplo, a Ana Rovacini, que é a minha gestora fiscal, eu trabalhei com ela aos meus 17 anos no escritório do meu pai. Quando eu monto a Focus, foi até uma dor de cabeça isso, porque não queriam liberá-la, eu trouxe ela para trabalhar comigo. Nossa, imagina o BO que arrumou. Tá resolvido já, tudo em paz, graças a Deus. Mas, por exemplo, ontem, Thiago, eu gosto de trazer esse exemplo aqui porque fala muito sobre uma realidade do que eu acredito. Estava na minha sala, aí um cliente estava na Focus há 2 anos, não me conhecia, conhecia só de nome e tudo. É um cliente de médio porte. E aí eu falei, ele tá aí e tal. Eu falei, quero ir lá conhecer ele também. Aí eu cheguei na hora que o pessoal do Finanças e o contábil estavam apresentando para ele a DRE dele, a apuração do lucro dele. Uhum. Eu falei, eu quero participar e tal. Aí começa a participar lá. Nisso, assim, logicamente, pela minha visão de dono também, por mais que meu pessoal tenha muito isso, é diferente. Sim. Aí começamos a montar realmente que seria um esqueleto ideal de uma apuração de resultado. Qual seria uma DFC, uma demonstração de fluxo de caixa ideal para a operação dele. Então montamos ali no papel, eu sou muito tecnológico, mas às vezes gosto de fazer no papel. Uhum. Montei ali realmente, de acordo com o faturamento dele, desse cliente X, vamos supor que seja em torno de cerca de 30 milhões ano. Uhum. Aí trouxemos para mês, e aí trouxemos de fato qual é a margem hoje, qual é o custo de fato de hoje com mercadoria. Tá, e aí qual é o LB dele? Diante do LB que ele tem do lucro bruto, do faturamento, menos esse custo de mercadoria, dentro desse LB dele, como que se comporta as despesas dele, o custo operacional dele. E a gente viu lá que a linha final dele estava muito sensível por conta da alavancagem de empréstimo que ele paga mensalmente. Entendi. E eles não estavam percebendo o impacto dessa conta na hora de entender. E fora que, sem querer ser muito técnico, como ele estava com uma compra, sem querer ser muito técnico, mas dá para entender, como ele estava com uma compra muito acima do custo, por exemplo, ele vem um exemplo em números, ele vendeu 1 milhão, essa mercadoria que ele vendeu 1 milhão custou 700, a compra dele tem que respeitar mais ou menos os 700, que ele vendeu o suficiente para pagar os 700. Uhum. Porém, o que estava acontecendo com ele? Ele estava comprando todo mês muito acima dos 700. Então, na DRE, quando olhava, esse dinheiro não aparece. Por quê? Esse dinheiro estava estocado, estava em estoque. Entendi. Só que você não paga boleto com leite. Você não paga boleto com arroz. Sim. Você paga boleto com dinheiro. Nossa. Com isso, eles não estavam percebendo. Então, na reunião, como eu lido com isso o tempo todo, na hora que eu vi o empréstimo alto, alavancagem para crescimento, porque varejo vive com 3 dinheiros. Varejo vive com dinheiro de banco, do fornecedor ou dos sócios. Na maioria dos casos, é muito mais do banco ou do fornecedor. E é onde os dois que ele estava gastando muito. E aí, no final, foi legal. E é onde tem juros, né? E tem juros. Tem você comprando com um prazo menor, você consegue preço melhor também. E aí foi quando ele, no final, ele falou, poxa, eu não te conhecia. Eu não sabia que você gostava tanto de fazer isso. Maneiro. Aí eu falei, cara, eu sou apaixonado por isso. Não é que eu gosto de fazer. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, assim, foi legal e é uma verdade. Então, de novo, assim como é para filho, assim também é para funcionário. As pessoas vão perceber que muito mais... Tem uma frase que o Mosato, querido Mosato, fala, que eu sempre trago isso para mim. Aquilo que você fala tão alto que aquilo que você diz eu não consigo ouvir. Forte. Então, assim, Mosato fala sempre isso, sempre me marca muito. Isso serve para filho e serve para tua equipe. Maneiro. Eles vão perceber e vão sentir uma troca de energia muito maior daquilo que você entrega como verdade do que aquilo que às vezes você diz que não condiz com a tua verdade. Muito bom. Então, assim, é uma verdade e isso traz muito de forma real o que é a Focus para mim. Hoje, nas suas empresas, Alci, em tudo que envolve, né, tudo que você está envolvido, você falou um pouco a respeito de vendas, né, que lá atrás, você que começou no comercial, enfim, hoje, na verdade eu quero saber como que você via vendas, o setor comercial, como você vê vendas, porque assim, eu vejo muitas das vezes hoje, até com os nossos clientes,
que o setor comercial ele é meio que esquecido. Ele é meio que abandonado. É impossível ganhar dinheiro sem você ser comercial. Como que você enxerga o setor comercial hoje, tanto para uma pequena empresa, média, grande empresa? Isso, Thiago, é fundamental. É impossível você se tornar grande se você não aprende a ser comercial. Eu costumo falar que eu era o bocó da faculdade, então eu não entendia nada de comercial. Nada, eu não sabia vender. Amava estudar, amava poder contribuir, mas assim, eu não entendia nada de comercial, nada. Sim. E aí foi quando eu percebi, estando na Focus, que eu precisava aprender a vender o meu negócio. Eu precisava mostrar qual promessa que de fato eu fazia e como que eu iria suprir essa promessa. Então, assim, eu penso que venda é como se fosse um alinhamento de expectativas, onde eu trago a expectativa daquilo que eu posso entregar e o cliente traz uma expectativa do que hoje está doendo para ele. Então, a venda é um alinhamento de expectativa onde a minha promessa supre uma dor sua. Muito bom. Então, para mim, a venda foi muito algo natural, no sentido de... Eu nunca fui um vendedor. Sim. Eu não me considero um vendedor. Eu entendo que a parte comercial foi para que eu soubesse apresentar melhor aquilo que eu entrego. Mas eu não me sinto um bom vendedor. Eu sou um bom contador. Eu sou um contador que conheço bastante do que eu faço. Eu conheço bastante das questões tributárias. A gente estuda isso o tempo todo. Conheço bastante da realidade financeira. Como colégio, como agregare, entendo bastante das questões do que de fato um jovem precisa, uma criança precisa, um adolescente precisa de formação pedagógica. Também fui professor universitário, então assim, eu acho que a venda ela tem que ser algo um pouco natural, não pode ser tão forçada. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de fato assim dominar aquilo que você vende. Sim. Você precisa dominar por conhecimento e por verdade aquilo que você vende. Senão, possivelmente pode ser que as pessoas percebam que aquilo ali com o tempo era só uma máscara. Sim. Então, assim, eu falo que a Focus, nós fomos uma das primeiras contabilidades no Brasil a ter um time comercial. Mas eu falo que não é um time comercial, é um time de consultores. Relacionamento, né? De relacionamento. Eu costumo falar muito que vendas é relacionamento. Venda é relacionamento, é alinhar a expectativa através de um relacionamento. O meu time comercial são consultores que estão aptos a entender a dor de um cliente. Sim. E trazer ferramentas que possam suprir a dor desses clientes. Então, assim, não são vendedores, até porque o que eu vendo não é tão palpável. Sim. A dor de cabeça é quase que palpável. Mas a contabilidade não é um produto que eu pego na prateleira e mostro. Um produto de supermercado, por exemplo. A contabilidade é um valor, é um intangível. Então, assim, você saber explicar isso é fundamental. Mas eu penso que talvez, Thiago, isso sirva para qualquer negócio. Eu acho que até o empresário que é pequeno ainda, que está começando, ou contador, ou qualquer outro segmento, ele precisa entender, diante do que ele supre de forma técnica ou com um produto, como que ele consegue, através desse produto, trazer diferenciais que façam com que ele seja mais atraente do que um concorrente dele. Sim. E é impossível o cara crescer se ele não estiver disposto a investir em venda. Porque assim, eu acho todo negócio, assim, prioritariamente, você cria o problema. Uhum. Qual é o problema? A venda. E qual é o problema de fato? A necessidade de organização. Tudo começa pela venda. Você gera escala de venda. E assim, o cara que é pequeno é impossível o cara querer se organizar demais. Ele cria a necessidade de se organizar. Porque se ele ficar se engessando demais nesse início, ele está queimando uma energia na largada que lá na frente ele não vai conseguir chegar. Então ele precisa hoje gerar venda, seja por Instagram, seja com marketing digital, seja com o posicionamento dele mesmo naquilo que ele faz, para gerar clientes, para gerar escala, para gerar venda. E aí, automaticamente, ele vai começar a ter que criar os processos, a ter que se organizar e por aí vai. Onde vem os erros, né? Onde aprende com os erros, aonde vem... Muito bom.
Eu anotei aqui, Alci, queria te perguntar, da onde surgiu, cara, essa ideia? Você não tinha mais nada, tinha tempo livre? Tá lançando o segundo já. O terceiro, né? O segundo de presente desse. Aqui, enriquecendo a luz das palavras, e a gente vai entrar também nesse assunto. De onde surgiu a ideia de escrever? Sempre gostou? Sim, gosto. Nos tempos vagos. que tempo é esse? Tem 48 horas, né? Então eu gosto, tanto que o primeiro livro, O Encontre Seu Foco... Tem, muito bom, já li. Eu trago muito como que foi para eu criar focos, de uma forma bem didática. Sim. Eu falo que é o livro que você pode dar para um adolescente, às vezes, ler, e eu tenho testemunho disso, que conseguiu entender. E é verdade, até o filho de um grande amigo meu. Ele leu, não vou falar o nome para não envergonhar. O filho dele leu e ele não leu. Onde eu trago como é que foi para criar focos, de forma bem prática. Até que minha ideia sempre foi falar para adolescente nesse sentido. Então, o Encontre Seu Foco vai muito nesse sentido. Como que eu faço para um adolescente entender como que eu crio focos. Maneiro. E aí, esse livro aí, na verdade... que são 3... esse é um de 3, são 3. Bacana. Eu falo enriquecendo a luz das escrituras. As pessoas não sabem, mas tudo que nós precisamos entender sobre prosperidade e o que é prosperidade está nas escrituras. Mas prosperidade é muito mais do que só ter dinheiro. A prosperidade é o início de possibilidades para que você possa contribuir, inclusive, na vida de outras pessoas. Então, o Enriquecendo a Luz das Escrituras são devocionais minhas, são 90 devocionais minhas, nesse período do crescimento da Focus, que foram fundamentais ou para fazer eu crescer como ser humano, ou de forma próspera, e principalmente espiritualmente. Mas também me ajudaram muito na manutenção de uma mentalidade forte no mundo do empreendedorismo. E como isso? Através das escrituras. Por isso que eu trago enriquecendo a luz das escrituras. Lida muito sobre dinheiro, lida muito sobre realidade de prosperidade financeira, mas ele traz respostas muito reais às nossas demandas do dia a dia como empresário. Então, Enriquecendo a Luz das Escrituras é uma devocional que todo empreendedor precisa ter. Muito bacana. Com certeza são 90 devocionais. É impossível você terminar de ler esse livro e isso não ter mexido com a tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Já vai entrar na cabeceira aí para estar fazendo, muito bacana. Se eu não me engano, tem no meu Instagram para comprá-lo. Legal, perfeito. Vou colocar o link também no vídeo. Tá? Aqui, voltando para a parte de business, acabei pulando algo que eu queria te perguntar muito. Eu vejo que muitas empresas de pequeno e médio porte, né, falando ainda de vendas, eles negligenciam a parte, muitas das vezes, assim, já tem alguém do comercial e acaba negligenciando um possível treinamento comercial. E uma das coisas que eu vejo que você investe muito é em treinamento, né? Tanto para você, pessoal, quanto para a sua empresa, seus colaboradores. Quão importante, na sua visão, é um time comercial ter um treinamento, o seu time ele ter um treinamento, enfim, voltado para aquilo que a empresa realmente precisa, e acredito que vendas todas as empresas precisam. Thiago, eu penso que cada colaborador teu é uma chance que você tem de vender o que você faz. Tanto vender para um cliente ativo, para que ele fique ainda mais satisfeito, como para um cliente que pode vir um prospect que possa vir a se tornar um cliente. Então, ao passo que você treina a sua equipe para entregar aquilo que ela faz, e você investe, a Focus investe mesmo muito em treinamento. A gente está até criando a Universidade Focus, que é tudo que a Focus faz, em um portal para que todo mundo consiga entender cada vez mais padronizado isso e possa até para replicar para outras empresas. Legal. Ao passo que a tua equipe domina aquilo que ela faz, ela se torna um excelente vendedor. Porque, como eu te falei, a venda é um relacionamento através de um alinhamento de expectativa. No momento que meu cliente é satisfeito com aquilo que a minha equipe entrega e com a dedicação que ela entrega, ele possivelmente é um testemunho social para eu captar outros clientes. Sim. Então, a equipe comercial vai nessa mesma vertente. A equipe comercial vai nessa mesma vertente porque se ela entende aquilo que ela faz e a verdade que você traz naquilo que você entrega, a sua equipe comercial é muito mais do que vendedores. Sim. Mas eles são solucionadores de problema. E é o que está expandindo a marca, né?
a empresa. Exato. E assim, tanto que os meus gestores da parte comercial aqui do Rio, Sampaio, Carlinhos, eles estão comigo há muitos anos. Na verdade, o Carlinhos, ele existe antes da Focus, que é um dos meus gestores comerciais aqui do Rio. Ele era representante de um grande fornecedor para supermercados, então ele conhece muito de venda, tem uma rede de relacionamento muito grande. Eu apenas fui treinando ele, mesmo ele sendo um cara bem maduro como ele é um cara muito inteligente para aprender, eu fui treinando ele. O que a Focus faz? Como que a Focus supre uma realidade tributária? Como que a Focus supre uma realidade financeira? Ele trouxe isso com a bagagem que ele já tem, era quase 17, 18 anos, de varejo, juntou as duas coisas. Então o Carlinho é uma potência para solucionar problemas. Já o Sampaio, o outro gestor comercial, ele é contador. Só que ele era vendedor de IOB, que são assinaturas eletrônicas que existem, de questões tributárias, financeiras. Então ele já entendia. E é um cara de muito relacionamento. Então quando eu trago ele para Focus, sei lá, 2015 ou 2016, muito mais do que um vendedor, ele é alguém técnico, que entende bastante do que a Focus se propõe a fazer, que conhece muito a dor do cliente. Então, entende? Você alinhar essa expectativa através de um relacionamento, acontece a venda. Perfeito. Cara, isso para mim é uma das coisas mais importantes, porque lá na empresa a gente tem uma dor muito forte. A nossa empresa era muito especializada na parte de tráfego. A gente começou com tráfego e depois a gente vem implementando outros serviços. E a gente acaba tendo uma dor muito grande, que muitas das vezes gera uma certa quantidade de lead para o cliente, de prospect, e o cliente não sabe vender. E aí acaba voltando. Né? Então essa é uma dor... Cria esse problema para mim. Não olha, só depende de você. Mas isso é algo muito importante. Agora quero falar com você a respeito do evangelho, né? Que eu acredito que é o principal. Sim. Deixei o melhor para o final. Mas antes disso, eu quero indicar para vocês a Tavares, cara. Do Carmo Tavares, ela é um escritório de advocacia. Eles são especialistas na parte de uso capião. Muita gente olha o uso capião de forma muito errada, no sentido de que... Como que eu vou explicar? No sentido de que tá tentando pegar um terreno que não é seu e tudo mais, mas o uso capião vai muito além disso. Então, eles são especialistas em toda essa questão de legalização de imóveis, de terrenos e tudo mais. Então, se você tem essa dor, pode procurar eles aí, a gente super indica. Tá? Indo para a parte de evangelho, né, Deus... Primeiro, eu queria saber de forma breve como que foi o seu primeiro contato com o evangelho. E depois eu já quero estender a pergunta a respeito de uma das dores que eu vejo para muitos empresários, principalmente, é a relação do evangelho, igreja e dinheiro. Né? Como que você falaria para um empresário que não é cristão, mas que, enfim, que vai conhecer Jesus, né, a respeito dessa relação? Dinheiro, igreja... Acho que assim, no Brasil sempre criou muito alguns dogmas ou paradigmas que não são bíblicos. Mas assim, o meu primeiro contato com o evangelho foi aos meus... Na verdade, assim, minha avó era assembleana, porque ela faleceu, né? Então minha família vem muito... Minha outra avó era batista, então minha família sempre teve muito essa questão cristã dentro dela. Eu ia aos cultos na igreja da minha avó. Eu lembro bem até dos pontinhos de pregação que tinha na casa da minha avó e tudo. Mas, de fato, eu tenho um encontro com o Senhor aos meus 16 ou 17 anos, 16 para 17 anos. A partir dali, minha vida foi totalmente transformada. Por mais que a gente passe por momentos difíceis na vida, o Evangelho sempre foi algo muito real para mim. Ter uma vida com Deus, eu sempre procurei, Thiago, desde a minha conversão, é muito mais do que uma questão religiosa, ter uma vida espiritual, ter uma vida com Deus. O problema, às vezes, que cria-se alguns rótulos de religiosidade, vai muito pelo viés do que não pode. Acho que assim, o cristianismo é algo tão grande, tão completo, tão amplo, que é que eu não posso, eu não preciso. É diferente, entende? Então, assim, Atos vai dizer que nele fomos criados, existimos e nos movemos. Então, assim, não há sentido na vida
se não for com o Senhor. Sim. A gente vai tentar suprir de várias outras formas. Todos nós temos momentos difíceis na vida, todos nós vamos ter momentos que a gente se arrepende de erros, mas o que é mais maravilhoso disso tudo, nada supre mais as nossas vidas, o nosso coração, a nossa alma, os nossos anseios do que Jesus Cristo. Jesus que consegue trazer vida verdadeiramente ao nosso coração. E eu tento muito fazer disso uma realidade no meu dia a dia, muito mais que dizer que sou cristão, ou até mesmo dizer que sou pastor por uma função eclesiástica, mas é que faça sentido, sabe? Ter um relacionamento de Deus como um pai, não de Deus como um Senhor todo-poderoso, por mais que isso seja uma verdade, mas é entender que através de Cristo, do cristianismo, eu posso fazer desse Deus todo-poderoso, por intermédio de Jesus, um pai. A todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. João vai dizer isso. Então, o Evangelho, através de Cristo, nos faz de um Deus todo-poderoso um pai. Então, ter essa relação de paternidade, isso é maravilhoso. Eu falo que eu tenho coragem de trazer nas minhas orações o que eu não teria coragem de trazer no bate-papo com meu melhor amigo. Sim. Porque é um Deus que já conhece tudo que eu penso. Muito bom. É um Deus que já conhece dores, angústias, verdades, sonhos, e conhece a minha necessidade do dia a dia agora. Muito bom. Então, das minhas orações, eu procuro trazer de uma forma escrachada verdades que eu não traria no bate-papo com um amigo. Então, o Evangelho é isso, o Evangelho é vida. E é impossível você se sentir completo se não for por intermédio de Jesus. E isso é uma verdade. Eu vejo tantas pessoas que às vezes não conhecem a Deus, tentando tanto suprir essas angústias ou essas ausências de tantas formas, e não vai conseguir nunca. O vazio que o ser humano tem no coração dele é do tamanho de Jesus Cristo. E só Ele pode suprir. E isso é uma verdade que faz toda a diferença na vida do ser humano. Muito bom. O que você, assim, até para recapitular essa pergunta, para o empresário que está te ouvindo agora, que não conhece Jesus e que criou uma resistência com o Evangelho e com a igreja por conta da questão financeira, o que você falaria para esse empresário? Mas como assim? Eu não vou para a igreja por causa de dinheiro. Tem isso, né? Cara, nosso Deus é o dono do ouro da prata. Eu acho que assim, quem vai ficar infeliz é ele. Se ele crê em Deus ou não, Deus continua sendo Deus. Isso. Agora, ele é quem vai pagar por isso. Só que Deus é um Deus tão bom que está de braços abertos para recebê-lo. Então, assim, entenda uma coisa, Tiago. A relação com Deus, ela transcende a questão da igreja. A relação com Deus é algo muito maior do que a questão da igreja. A relação com Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus, ela é muito maior do que a questão da igreja. Porém, é impossível você se manter firme fora da igreja. Tanto que nós somos considerados como corpo de Cristo. É impossível, se você pegar qualquer célula do teu corpo, qualquer órgão do teu corpo, e tirar ele de dentro do teu corpo, deixar ele fora, ele morre. Assim Perfeito. Também somos nós como igreja. Se tiver um membro do corpo, uma parte do corpo fora do corpo, ela vai morrer. Então, por mais que a vida com Deus transcenda, seja algo muito maior do que a questão eclesiástica da igreja, a igreja é um mecanismo para que esse corpo se mantenha vivo numa vida com Deus. Então, por isso que é necessário. É uma ignorância atrelar Deus à questão financeira, até mesmo aos seus traumas. Deus não tem a ver com os nossos traumas. Sim. Os nossos traumas são frutos de decisões nossas, ou até dos outros, às vezes, infelizmente, mas que Deus não tem a ver, muito pelo contrário. Deus faz parte da solução desses traumas, para que o ser humano possa ser feliz e de forma completa. Então, para mim,
Aí muitas pessoas perguntam, como é que é para você lidar com a questão da igreja, com sendo pastor, sendo empresário? A gente pensa o seguinte, como o apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, só que se liga só, qualquer outra coisa que ele fala aqui, que ele vai falar, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, ele fala em comer e beber. São duas necessidades vitais para o ser humano. Ou fazer qualquer outra coisa que seja vital para a sua sobrevivência, muito bom. Fazer para a glória de Deus. Nossa, muito bom. Então, seja como pastor, seja como empresário, seja fazendo qualquer outra atividade vital para a minha sobrevivência, eu preciso fazer para a glória de Deus. Perfeito. Então, na igreja, eu faço para pessoas. Eu sirvo a Deus através de pessoas. Na Focus, eu sirvo a Deus através de pessoas. Então, servir pessoas faz parte de um universo que eu acredito. Sim. Então, seja como empresário, seja como pastor, eu estou servindo a Deus através de pessoas. Perfeito, Alcir. Indo para o final, eu sei que sua agenda é uma loucura. Eu quero, antes de finalizar, só quero indicar para você, se você tem um carro, né, Land Rover, né, um carro de... Fala uma outra marca que você tem aí, de carro. Eu sei que você gosta. Só que eu goste. Mercedes, BMW. Se você tem um carro de alto padrão e quer um lugar certo para, enfim, cuidar do seu carro, para ver toda a parte, né, de... Cara, que fugiu o nome, não é estética. Eita, deu branco. Mas não vou cortar isso não, vai ficar assim mesmo. Como que você diz? Mecânica, boa, moleque. Mecânica. Manutenção, mecânica para o seu carro automotive. Cara, não deixe de ir lá. O carro fica ali em Piratininga, aqui em Niterói. Os caras trabalham com alto padrão. Alcir, para finalizar, quero fazer um bate-volta contigo. Tá? É um bate-volta com o porquê. Então você responde e fala o porquê. O primeiro, quem é a sua maior referência na sua área? Meu pai. Seu pai. Já falou o porquê durante Tecnicamente. o podcast. Perfeito. Que era um cara muito inteligente. E meu pai como era formado. empresário? Meu pai, na época dele, meu pai era formado em administração e economia. E na época era mais técnico em contabilidade, né? Então, como profissional, meu pai. E como empresário, sem ser da contabilidade, assim? Aí tem alguns, não tem como eu trazer um só. Eu tenho vários. Aí se eu trouxer um, pode ser que eu deixe de fora outros. Não, perfeito. São cinco. Legal. Livro ou filme? Série. Boa. Eu também gosto. Mas acho que eu sou mais do filme, né? Eu gosto mais do filme. É. A série é um filme continuado através de um livro. Tem alguma que você indica? Tem. The Billions. The Billions, eu comecei a ver, mas não terminei. Eu sou viciado em Suits. Cara. Então, pra mim, The Billions, Suits, The Blacklist, The House of Cards. Muito bom também, Gabi. Teve uma que eu vi esses dias com a Gabi, qual é o nome? Não vou lembrar agora. Mas esses 4 são muito bons. Se você pudesse ter um tempo de mesa com qualquer pessoa, hoje, quem seria? Qualquer pessoa. Tem muita gente boa. Nossa, tem muita gente boa. Para questões eclesiásticas ou para questões... Pode ser um de cada. Negócio. Vamos um de cada. Business e igreja. A igreja tem sobre questões eclesiásticas, teológicas. O Hernando Dias Lopes é maravilhoso. Sim. T.D. Jakes também seria maravilhoso. Muito bom. E no mundo dos negócios... Aí tem vários. João Kepler é maravilhoso, sempre é maravilhoso. Nossa, aquela palestra foi muito boa da João é espetacular. Flávio também, Flávio Augusto. Já tive um tempo rápido com ele, até no podcast que a gente fez lá na igreja. Também é maravilhoso. Tem vários. Tem vários aí. Tem vários empresários que não gostam de falar. Sim. É uma pena. Mas tem muito a contribuir. Então, assim, você tem eles dois, mas tem vários outros. Perfeito. Qual foi a sua última conquista? Independente de valor, conquista para você, na sua visão. Financeira? Pode ser financeira ou pode ser algo mais pessoal. Minha última conquista... O último cliente que eu fechei agora, mês passado. Muito bom. Eu também, eu iria nessa. Com um honorário de quase 80 mil reais por mês. Coisa linda. Aí, se tiver algum cliente aí que queira pagar 80 mil pra gente, também a gente aceita. Próxima conquista que você...
Ah, Thiago, de verdade. Só não vale falar mais um cliente de 80 mil. Eu creio, às vezes, assim, uma conquista que a gente teve há pouco tempo também é a unidade de São Francisco do Colégio Agregário, que a gente vai lançar. Então, tá entre a última conquista e a próxima, porque a gente está em obra lá. Sim. Se Deus quiser, a gente finaliza agora até o final do ano. Vai finalizar até o final do ano. E é uma grande conquista, porque eu sempre tive um sonho de investir cada vez mais na área de educação. Legal. E o Colégio Cristão Agregário, sem querer fazer a venda... Não, pode fazer. Eu quero saber, porque meu filho vai estudar lá em breve. Então, o Colégio Cristão Agregário, a gente investe muito na parte acadêmica. Tanto tem vários colégios cristãos aí que se iludem com a ideia de trazer um material cristão como se fosse maravilhoso. O Colégio Cristão Agregário, predominantemente, é um colégio. Então, sendo material cristão ou não, tem que ser o melhor que tem hoje. Sim. Então, hoje é o material COC, que é um dos melhores materiais, material didático que tem hoje no Brasil. Então, assim, a gente não se prende por ser um colégio cristão. Predominantemente somos cristãos, mas prezamos pela excelência pedagógica, a excelência acadêmica para os nossos filhos. E segundo, é que assim, a gente quer muito desenvolver nessas crianças, no adolescente, duas coisas, dentre várias, né? Na parte pedagógica, mas trazendo agora para o que eu quero falar. Educação financeira. Eu acho que é uma dor que muitos adultos hoje não têm educação financeira porque nunca foi ensinado. Eu falo que eu sou uma dessas pessoas que... Não, ele costuma ouvir às vezes o tempo todo, você precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica. Só que ele nunca teve pessoa física na parte financeira. Perfeito. Então, ensinar a educação financeira, mas também desenvolver desde a adolescência dos nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Sabe por quê? Genial. Você vai ver excelentes contadores, excelentes advogados, excelentes médicos, mas que não sabem empreender. Várias dores que hoje alguns adultos têm e são frustrados são por pontos que não foram tratados na adolescência. E o Colégio Cristão Agregário vem para suprir exatamente essa dor também. Genial. Então, excelência acadêmica, mas também essa mentalidade da educação financeira e da mentalidade empreendedora. E, em conjunto a isso, tão importante quanto, totalmente estruturado em cima dos princípios cristãos, sobre os princípios da palavra de Deus, no trato, nos costumes, na mentalidade, no cuidado, através do acolhimento pastoral que nós temos com os nossos alunos. Então, assim, o Colégio Cristão Agregário, assim como tudo que tem acontecido na Focus, nos meus negócios, são grandes conquistas no mundo dos negócios. E, assim, conquistas pessoais que eu sempre falo muito... Eu acho que assim, ao passo que eu vejo, graças a Deus, tudo que Deus tem feito na minha vida, espiritual, pessoal, familiar, com a minha esposa, com meus filhos e com a igreja, assim, sabe, Thiago, faltam palavras de verdade que eu busque para poder expressar. Eu procuro, Thiago, uma coisa que eu sempre falo muito, sem querer estender, Silvio Santos fala uma coisa que eu falava uma coisa que eu acho muito bonita. Ele sempre procurou levar uma vida, por mais que fosse a realidade dele como era, mas uma realidade de pessoas normais. E fazer com que algumas coisas que a gente conquiste na vida sejam troféus, sabe? Sim. Então, troféu, por mais que tenham lugares lá de destaque, nunca são o mais importantes. Então, assim, eu tento trazer, até nessa questão familiar, uma vida normal, se permitindo, às vezes, alguns troféus. Legal. Como eu acho que conquistas. O Flávio Augusto, né, quando ele pregou lá no CRI, ele falou um pouco disso. Ele falou que hoje ele tem o patrimônio que ele poderia comprar o que ele quisesse. Exato. E ele falou a respeito de que... Humanamente falando, né? E ele falou que se eu quero comprar um relógio para mim, eu não vou comprar simplesmente com dinheiro, porque senão você acaba ficando refém do dinheiro. Mas ele coloca objetivos, metas para ir ali conquistar. Exato. Você tem um pouco isso também? Sim, e assim, esse 1 ano que vai fazer que a gente está morando no Leblon, para mim está sendo muito bom, porque assim, além de sair um pouco, sabe, daquele ambiente que fui criado a vida inteira aqui em Niterói, tem sido muito bom porque assim, você vê como algumas pessoas que são muito ricas já de muitos anos, que o bisavô se tornou rico e foi pro avô, pro pai. E assim, a gente tem conhecido bastante pessoas numa realidade financeira bem abastada, bem estruturado, mas que são pessoas bem simples, que não se iludem mais com algumas coisas. Muito bom. Então, estar tendo contato com essas pessoas nesse 1 ano morando no Leblon tem sido muito bom para isso também. Assim, sabe, ver essa realidade que
algumas coisas que para muitas pessoas são grandes troféus, para eles, talvez às vezes não é mais importante. Então, para mim tem sido um enriquecimento pessoal muito grande. Pô, muito bom, muito bom. Para você, essa é importante. Para você, vendas é? Relacionamento através de um alinhamento de expectativas. Esquece. Falou relacionamento, me pegou. Eu penso a mesma coisa. Mas é verdade, cara. Mas é fato. Venda é relacionamento com alinhamento de expectativa. Perfeito. Mas para mim, mais importante do que a venda é o pós-venda. 100%. Porque o que vai manter você em crescimento não é só a venda, mas é o pós-venda. Porque o pós-venda faz você conseguir crescer de forma ainda mais estruturada. Na Focus lá, por exemplo, a gente tem a equipe de relacionamento, que é como se fosse um cliente ativo, para medir a satisfação, a experiência do cliente. Dali saem as minhas melhores oportunidades de crescimento, dali saem as minhas melhores possibilidades de venda. Sim. Porque eu trago dores onde normalmente o cliente não era suprido. E eu transformo isso em negócio. Eu sempre falo que a venda ela vem através de uma dor. Né? Se tem uma dor, a gente vai ter uma oferta ali em cima. É isso. Perfeito. Alcir, obrigado, meu amigo. Foi um prazer. Desejo sucesso nesse podcast. De Valeu, verdade, seja um destravar de Deus para a vida de muitas pessoas esse podcast. Deixa uma passagem para você. Aquilo que os olhos não ouviu, o ouvido não ouviu ou jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que eu tenho preparado para aqueles que creem. Que esse podcast seja algo surpreendente, até mesmo para a tua vida, em trazer respostas que nem chegou ao coração do homem saber expressar, mas Deus já conhece. Amém. Que Deus te use realmente como para suprir dores, de uma forma madura, de uma forma racional, para suprir dores e trazer caminhos para nós que vivemos do mundo do empreendedorismo. Deus abençoe você, Lindão. Tamo Obrigado, junto. viu? Valeu mesmo, amigo. Valeu. Rapaziada, esse foi o primeiro Falconcast. Vocês viram, eu fiquei um pouco nervoso, um pouco sem saber o que fazer muito aqui, mas é o primeiro de muitos que estão por vir. Então, fiquem ligados aí que vocês vão ver muito conteúdo de altíssimo valor. Siga o Alcir na rede social. Vou deixar aqui na descrição a rede social dele, do Colégio Agregare, da Focus Contabilidade. Lagoinha Zona Sul. E Lagoinha Zona Sul, que eu amo aquela igreja. Beijo pra todo mundo da Zona Sul. Valeu? Tamo junto, família. Valeu. Foi. É isso, foi.